Olá, pessoal. Bom, então, como comentado na última aula, a gente percebe que o desempenho dos processadores de hoje em dia, além da arquitetura com pipeline superescalar e melhorias gerais de arquitetura, os processadores atuais de microcontroladores operam aí na faixa de 100, 200, 300 até 400 MHz. E a gente viu na aula passada que as memórias flash, onde a gente grava o firmware do sistema embarcado, baseado em microcontrolador, geralmente tem clock máximo aí na casa dos 30, 33, 40 MHz, com exceção da Renesas, que já atingiu os 100 MHz. Então, nós comentamos que, devido a isso, existem alguns recursos que a gente pode utilizar para melhorar o desempenho da execução do código quando executando pela flash, do que necessariamente utilizar os ciclos de espera e perder desempenho, né? Então, eu vou utilizar como exemplo um TIVA Connected. O TIVA Connected, ele opera até 120 MHz, então eu vou considerar essa taxa, esse clock de processador, numa flash hoje da Texas que opera 40 MHz. Então, nessa situação, eu tenho 2 ciclos de espera. Então, eu vou perder até em torno de uns 10% do desempenho do processador. Mas imaginem que eu queira executar um código, seja de filtro digital, seja de controle, com um desempenho máximo do processador teórico, né? Então, para isso eu precisaria ter uma memória cache que o TIVA não tem, ou copiar trechos específicos do código para RAM, né? Então, essa aula é dedicada a como nós podemos fazer isso, né? E de que forma. Então, existe mais de um jeito, né? Mais de uma forma de conseguir realizar isso aí. Então, vamos lá. Então, eu estou utilizando aqui a IDE Code Composer, que é baseado no Eclipse, né? E criei um projeto que geralmente em aula presencial eu ia construindo em conjunto com vocês, mas aqui eu já deixei ele pronto e eu vou explicar um pouco para vocês de qual que é a ideia. Bom, então, o conceito principal é que nós precisamos ter um espaço na memória RAM reservado para onde eu vou copiar um código que está na flash, que é a memória não volátil do processador, e após copiar para esse lugar na RAM, eu preciso conseguir executar esse código da RAM, certo? Então, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu preciso alocar esse espaço na RAM. Existem duas formas de fazer isso. Eu posso alocar, como muitas vezes vocês aprendem em Linux, com malloc, programação em C tradicional, né? Com malloc para alocar e free para liberar. No entanto, nem sempre em sistemas embarcados é recomendável o uso de malloc, porque malloc e free, se vocês ficarem utilizando de maneira excessiva, vai causar fragmentação na memória e isso pode levar a uma falta de memória no sistema e que o sistema entre em colapso, né? Então, é muito comum que os sistemas embarcados sejam de comportamento determinístico, então eu preciso garantir que as coisas vão de fato funcionar se eu deixar esse sistema funcionando por 20 anos, né? Então, é muito comum se utilizar alocação estática de memória, né? Uma das formas de fazer isso é basicamente criar um vetor, como está posto aqui, né? Então, eu vou usar pelo menos um comentário para descrever o que está acontecendo aqui. Vetor utilizado para armazenar
função na RAM. Então, o objetivo desse código aqui é copiar uma função que está na flash para a RAM e aprender a como executar ela. Então, primeiro, por que eu declarei como unsigned long esse vetor? Se eu estou num processador de 32 bits, que é o caso do meu exemplo, que é um TIVA, o ideal é que eu alinhe essa memória aqui para endereços de 4 bytes, 0, 4, 8, 16 e assim por diante. Então, ao eu utilizar uma variável do tipo unsigned long, eu estou garantindo, ou não necessariamente garantindo, mas eu estou dizendo para o meu compilador que eu gostaria que essa memória fosse alinhada no tamanho do unsigned long, que é 32 bits, 4 bytes. A única forma de garantir é usar um tipo de atributo ou pragma de alinhamento. Mas utilizar o tamanho do barramento do CPU, que no caso o long é 32 bits, já ajuda bastante. Bom, então eu declarei esse buffer, que é onde eu vou armazenar, e o tamanho determinado aqui é 16 por 4, 16 dividido por 4. Por quê? Porque, na verdade, eu quero passar esse valor em bytes, que é mais fácil de eu controlar. Como o long são 4 bytes, eu divido por 4 para alocar exatamente o tamanho que eu quero, 16 bytes. Então, por isso que eu coloquei o dividido por 4. Certo? Então, com isso, eu tenho o local da memória para onde eu vou copiar a minha função. Então, a nossa primeira tarefa é ter a função que copia da memória flash para a memória RAM. No C, na biblioteca do C, eu tenho uma função que se chama mainCopy, e a principal função dessa função é justamente copiar memórias, de um endereço para outro endereço. Tá? Mas para a gente entender exatamente o que está acontecendo aqui, eu resolvi criar essa função. Então, essa aqui vai ser a função que copia da memória flash para a memória RAM. Na verdade, uma função mainCopy, ou essa copy to RAM que eu criei aqui, era uma função que serve para copiar uma estrutura para um vetor, uma estrutura para outra estrutura, um código para a memória RAM, uma variável para outra variável. Ela serve para copiar qualquer coisa para qualquer lugar. E é por isso que geralmente o mainCopy ele utiliza como parâmetros void ponteiro. Qual que é a ideia do void ponteiro? O void ponteiro é o ponteiro genérico do C. Então, ao utilizar void ponteiro, eu posso ter como argumentos de fonte e destino dessa cópia qualquer tipo de dado. Seja ele uma função, seja ele um vetor, seja ele um inteiro, um char, qualquer um que seja o tipo do dado eu posso usar como fonte e destino. Desde que o destino seja uma variável que aceite escrita. E esse tamanho aqui, que é indicado como terceiro parâmetro, geralmente ele é um tamanho em bytes. Porque o que isso me garante? Isso garante que eu posso copiar uma estrutura que tem tamanho de 3 bytes, que tem uma função que tem 7 bytes, então ela não precisa necessariamente ter um tamanho específico. Então, se eu faço a cópia byte a byte, eu garanto que eu consigo copiar qualquer tipo de dado de qualquer tamanho. Obviamente, se eu fizesse esse fonte de destino... Desculpem. Então, se eu utilizasse o tamanho aqui como 32 bits, eu teria uma cópia otimizada, mas ela não seria uma cópia genérica. Bom, então vamos lá. Então eu tenho aqui a fonte do que eu quero copiar, o destino do que eu quero copiar, ambos void ponteiro para ser genéricos, e o tamanho em bytes. Por que eu faço isso aqui? Por que eu crio aqueles dois ponteiros internos ali, ponteiros locais, de tamanho unsigned char?
Porque apesar do tamanho genérico aqui ser void ponteiro em 32 bits, num processador de 32 bits, ele vai ter tamanho 32 bits. Né? Então, quando eu declaro esse ponteiro destino e ponteiro fonte de 8 bits, eu garanto que as operações que eu vou fazer com esses ponteiros sejam de 8 bits, ou seja, 1 byte. Né? E a linha de cópia é essa aqui. Né? Então, o que essa linha de código está fazendo? Então, ela vai fazer esse laço aqui tantas vezes forem o tamanho em byte do que eu quero copiar. Né? Então, eu estou copiando para o destino. Né? Então, o asterisco indica que eu estou escrevendo o conteúdo. Né? Então, o asterisco de fonte é o conteúdo do que está apontando pela fonte, está sendo copiado para o conteúdo do que está sendo apontado para o ponteiro de destino. Né? Mas, além disso, eu tenho esse mais aqui. Então, o que isso significa? Ele copia o conteúdo de 1 byte dessa fonte, desse ponteiro, para esse destino, e incrementa esse ponteiro aqui em 1 byte, porque ele é um ponteiro de char, então ele incrementa de 1. Então, quando eu der a próxima iteração nesse algoritmo aqui, o endereço aqui já é mais 1 e esse endereço aqui já é mais 1. Né? Então, imaginem que esses aqui são dois vetores, esse mais aqui vai fazer com que eu fique andando pelo vetor, né? Até chegar no final do vetor, que significa quando esse size aqui for 0. Né? Então, provavelmente o main copy da libc vai ter essa cara. Então, essa é uma função de cópia bem tradicional de um lugar da memória para outro lugar da memória. Obviamente que a flash eu não posso escrever, então a flash vai ser a fonte e a memória RAM vai ser o destino. Né? Pelo menos não posso escrever ela sem alguma função especial da arquitetura. Né? Tá? Então, com a função de cópia de RAM pronta, eu preciso, de fato, fazer a cópia. Então, como que eu vou colocar isso no código? Eu vou usar a função copy to RAM, que a gente definiu aqui. A fonte do código é a função multiply, que é a função que eu quero copiar. O destino é a função rambuffer, né, que é aquele vetor que eu declarei aqui. E o tamanho da função é 16. Então, como é que eu sei o tamanho dessa função aqui? Eu uso sizeOf multiply. Né? Isso aqui funcionaria? Né? Obviamente, se funcionaria, eu já teria utilizado. Né? Então, sizeOf multiply vai retornar 4 e não 16. Por que ele retorna 4? Porque multiply é um ponteiro. Esse nome aqui, da mesma forma que esse rambuffer é um ponteiro, para a posição inicial desse vetor, multiply é um ponteiro para a primeira instrução dentro dessa função aqui. Né? Sendo ele um ponteiro numa arquitetura de 32 bits, o tamanho desse ponteiro é 4 bytes. Então, ele não retorna o tamanho da função, ele retorna o tamanho do ponteiro multiply, com sizeOf. Então, eu vou apagar isso aqui e vou voltar ao 16. A questão é, como que eu sei o tamanho da função multiply? Bom, pessoal, a resposta bem simples é, não existe uma forma em C de descobrir o tamanho de uma função. Né? Então, uma das formas que a gente pode utilizar é pegar essa nome multiply, que é a função, ir aqui em debug ou release, depende de como está o projeto, e procurar esse arquivo aqui, ó, o arquivo .map. Então, nesse arquivo .map, eu tenho os endereços de onde cada variável do sistema foi alocado e também tem os endereços e tamanho das funções do sistema. Então, eu vou procurar multiply aqui em algum lugar e eu não
não sei porque eu não estou achando. Eu acho que eu errei o projeto. Tá, é esse aqui. Debug. Map, agora sim. Tá. Então, a primeira coisa que eu vejo no map aqui, ó, é a flash do sistema, o endereço de origem, o tamanho e quanto foi usado e quanto não foi usado. E eu posso ver que a flash é só de leitura e execução. E a RAM, aonde ela começa, o tamanho, quanto eu usei, quanto não está usando e que ela é de leitura, escrita e execução. Tá? Então vamos lá, vamos procurar multiply aqui dentro. Deixa eu passar um pouco. Aqui, eu sei que os endereços que começam com 0 alguma coisa são flash, porque eu vi lá. Então, multiply, eu já sei que é a minha função da flash. Mas notem que aqui eu tenho um endereço de flash e aqui eu tenho um endereço de RAM. Né? Então, eu vou subir aqui para lembrar que a flash começa com o endereço 0 e a RAM começa com o endereço 2, 0, 0, 0. Né? Então, eu vou procurar multiply de novo aqui. Então, eu tenho esse outro lugar aqui, ó, que é como que as funções estão alocadas na flash do processador. Né? Então, começa no endereço 0. Né? Então, eu posso ver que no endereço 0 tem os vetores de interrupção. Né? Tem alguma coisa como o tamanho da pilha, entre outras coisas. Notem que aqui dentro ó, existem funções maincopy, maincopy 4 e maincopy 8. Provavelmente são funções otimizadas para copiar byte a byte, de 4 em 4 bytes, de 8 em 8 bytes. Né? Que nessa arquitetura aparentemente são a mesma função, porque elas estão no mesmo endereço. Né? E eu tenho aqui, em algum lugar, a minha função multiply. Então, de onde é que veio essa função maincopy? Isso aqui veio da biblioteca do C, que provavelmente está sendo linkada junto desse projeto automaticamente. Né? Então, a Texas já deve linkar automaticamente maincopy nos seus projetos, ou toda a libc, né? Bom, então aqui eu tenho a função multiply. Né? Então, a função multiply está nesse endereço aqui, 1db5 hexadecimal, e a próxima função está no endereço 1dc5. Então, a diferença de endereços dessas duas funções é 10 hexadecimal. E 10 hexadecimal é 16. Então, após compilar, eu posso dizer que o tamanho dessa função é 16 bytes. Lembrando que essa não é a única forma de fazer essa cópia. Né? Então, 16 bytes dividido por 4, porque esse vetor é long, né? Vai me dar 4 longs que tem 16 bytes. Então, sabendo que a função tem tamanho 16, eu copio a função multiply, porque multiply é o endereço da onde começa a primeira instrução da função, para dentro de RAM buffer. Então, ao terminar essa cópia, eu tenho a função multiply agora na RAM também. Ela está na flash. Né? Tanto ela está na flash, que aqui eu estou usando a função. I é igual a multiply parâmetro 10. Né? Então, aqui eu estou executando ela da flash. Né? Certo? Então, vou botar um comentário aqui. Executando multiply da flash. Executando função multiply da flash. Né? Então, aqui eu estou copiando multiply da flash para a RAM. SRAM, né, pessoal? Memória de alto desempenho, como a gente estável, né, e robusta, que é o que a gente usa em sistemas microcontrolados, sistemas embarcados. Ok, só que ao jogar multiply para dentro de RAM buffer, eu tenho esse código dentro de um vetor. E um vetor não é uma função. Então, eu não posso executar aqui i igual a RAM buffer 10. Isso não vai ser aceito no código em C. Né? Então, para eu conseguir executar esse código da flash, existe um recurso do C chamado de ponteiro de função ou tipo de ponteiro de função. Então, eu estou aqui declarando
um tipo ponteiro de função. Para muitos isso aqui é uma novidade, é um recurso muito importante do C, pessoal, a gente vai usar bastante, né? E isso aqui praticamente permite que o C seja escrito códigos quase que orientados a objeto com esse tipo de recurso, né? Então, eu estou declarando um tipo aqui. Esse tipo é uma função que retorna inteiro e tem como parâmetros inteiro. Tá? Quando eu estou declarando um tipo de ponteiro de função, o nome do tipo vai entre parênteses com um asterisco. Então aqui eu estou dizendo que ele é um ponteiro. O nome do tipo é função RAM tipo, né? Então aqui eu estou dizendo que isso aqui é uma função que retorna int e tem como parâmetros int. Então quando eu declaro uma variável que eu chamei de multiply RAM com esse tipo aqui, eu estou declarando um ponteiro de função. Então, para onde que aponta esse ponteiro de função quando eu crio ele? Para o endereço 0. Né? Ele é null. Quando eu crio isso aqui, ele é void ponteiro. Essa variável não tem nada ali dentro. Então, eu posso dizer que ele aponta para o endereço 0, que não é onde está a função multiply na RAM. Então, como que eu faço esse ponteiro multiply RAM ir para o endereço de RAM buffer, que é onde eu copiei multiply na RAM? Então, o código, as instruções de multiply foram copiadas para RAM buffer, mas eu preciso que esse ponteiro multiply RAM aponte para RAM buffer. Então, como que eu faço isso? Eu digo que multiply RAM é igual ao endereço de RAM buffer. Só que RAM buffer é um unsigned long. Multiply RAM é um tipo ponteiro de função. Então, para que isso aqui não gere um erro ou um warning no C, eu faço um casting para function RAM type. Então, eu faço com que esse ponteiro de unsigned long se torne um ponteiro de função. Certo? Então, ponteiro multiply RAM aponta para endereço inicial de RAM buffer. É isso que eu estou fazendo aqui. Agora que eu tenho multiply RAM apontando para onde está o código na RAM, eu posso usar esse ponteiro de função como se ele fosse a própria função. Então eu faço da mesma forma com que eu executei o código da flash aqui, eu vou executar o código da RAM aqui. E recebe o resultado da função multiply RAM, que é a função multiply na RAM, com parâmetro dessa. Então esse código aqui vai executar com um desempenho reduzido, porque eu tenho os ciclos de espera. Esse código aqui vai executar a 120 MHz com o desempenho máximo do processador. Né? Então, essa função copy to RAM ou a main copy ela é genérica, eu posso copiar qualquer coisa para ela. Agora, se eu tiver funções diferentes para ser copiadas, eu preciso de tipos de ponteiros de função diferentes. Né? Se essa função fosse uma função que retorna short, então eu vou criar aqui função RAM short type e que tem como parâmetros também short, agora eu tenho um tipo que é função RAM short type que tem como parâmetro short um valor short e retorna um valor short. Agora ele tem dois parâmetros short. Pronto. Eu declarei um tipo de função que recebe dois shorts como parâmetros e tem como saída um valor short. Eu quero fazer algo intermediário. Eu quero criar um tipo de uma função que retorna short, que tem como parâmetro short inteiro e retorna inteiro. Então, eu posso criar vários tipos de funções e eu poderia declarar vários ponteiros para esses tipos aqui. Então, vou compilar só para ver aqui. Compilou com sucesso aqui. Certo, pessoal?
Esse aqui é o conceito geral de como que eu copio um código que está na flash, que é a função multiply, porque naturalmente esse código ele é compilado e gravado na flash, que é a memória não volátil, e como que eu jogo isso aí num buffer da RAM e executo, né? Que a coisa mais interessante dessa prática é conseguir executar um código que está na RAM. No entanto, pessoal, esse código aqui não vai funcionar num ARM. Pelo menos num ARM da série Cortex-M, né? Por que não vai funcionar? Se a gente voltar alguns slides aqui na aula passada, vou ver se eu acho aqui a informação. Se eu não me engano, está por aqui. Copiar o código. Aqui, ó. Então, o que a gente vê? Ó? Eu comentei na aula passada que quando saltando, seja escrevendo no PC o endereço ou usando uma instrução de branch, o bit menos significativo do endereço de destino nos ARM Cortex-M deve ser 1. Porque quando esse bit de endereço é 1, eu estou indicando que o código que está lá dentro é thumb, né? E o código de qualquer processador da linha M0, M3, M4 e M7 é thumb2, que é um subconjunto de instruções ARM com algumas instruções de 32 bits e algumas instruções de 16 bits, né? Então, por que esse código não funcionaria? Porque provavelmente esse endereço multiply num ARM vai ser o endereço onde estão as instruções mais 1. Por que mais 1? Porque ele vai setar esse bitzinho 1 para dizer que esse código de multiply é um código thumb. Então eu teria que fazer uma correção aqui para ele desconsiderar esse bit 1. E o ponteiro da onde está o código, ele não pode apontar para o início de RAM buffer, ele tem que apontar para o início de RAM buffer mais 1. Para que quando eu executar isso aqui, ele entenda que o código que está lá na RAM é do tipo thumb2, né? Então, eu vou fechar esse projeto aqui, que é um projeto genérico de cópia de flash para RAM, mas que não funciona num ARM, né? E vou mostrar o que eu teria que modificar para isso aí funcionar num processador ARM, né? Então, notem que eu tenho um outro tipo de função aqui, short. Então, eu criei um ponteiro de função desse tipo aqui, uma função que recebe short e devolve short, né? Eu tenho o endereço para onde eu vou copiar os meus dados, o meu buffer, é RAM buffer, e o tamanho dele é 120. Por que ele é 120 bytes agora e não 16? Porque a função que eu vou copiar é essa função aqui, ó, que é o PI de base Q que a gente fez lá na aula de base Q, né? Então eu tenho que o erro é igual à referência 1.35 em Q11 menos a tensão que veio do AD vezes 10, que é o fator de conversão disso aqui para transformar o AD em Q11 também, e que o duty cycle é o duty cycle anterior, mais o erro atual vezes o ganho em Q11, menos o erro anterior vezes o outro ganho, o KPKI, em Q11, e depois o shift 10 disso aqui para ter a resposta desse código em Q12. Então aqui eu determino os valores de duty cycle e erro anterior, e aqui eu devolvo o duty cycle para o processador. Aqui, se eu não me engano, foi o que a gente implementou lá, seria para o MSP, né? Tá? Então essa função ela é maior agora, não é uma função tão simples, então ela ocupa um pouco mais do que os 16 bytes anteriores. Como é que eu sei o tamanho dessa função? Mesma coisa, eu vou compilar, vou pegar aqui PI base Q, eu vou em debug, eu vou aqui no map, eu tenho o endereço da flash, o endereço da RAM e vou procurar aqui ó, por PI base Q. Tá? Quando eu acho ele aqui a partir do endereço 0, ó, que é a flash, PI base Q está no endereço 271. Notem o 1, pessoal. O 1 é justamente por causa daquele 1 do modo thumb. Porque as funções no ARM elas não são alinhadas com endereços ímpares, os endereços devem ser par.
Então, essa função, ela de fato, ela começa no endereço 270. O 1 simplesmente diz que o código que está lá é thumb. E a função que vem logo em seguida é a função mainCopy, que está no endereço 2E9. Né? Então, se eu pegar a calculadora, no modo programável aqui, colocar em hexadecimal, 2E9 menos 271, né, é 78, que em decimal é 120. 78 hexadecimal, 120 decimal. Né? Então, eu descobri o tamanho da função, então eu declaro aqui RAM_buffer é 120 dividido por 4. Né? Certo. Daí vem as diferenças. Notem que o copy RAM é igual, só que na hora que eu vou copiar do PI, da função PI basic para o RAM_buffer, o destino está no endereço inicial de RAM_buffer mesmo. Mas o endereço da função PI basic é o endereço -1. Né? Por que eu fiz esse casting aqui de inteiro para o ponteiro de função? Isso aqui é um ponteiro de função. Então, ele aponta para onde? 271 hexadecimal. Né? Quando eu passo ele para inteiro, eu posso subtrair ele. Porque se eu subtraísse ele de 1 como ponteiro de função, é uma coisa que o C não entende. Né? Mesmo que ele fosse um ponteiro de long, se eu fizesse -1, ele subtrairia de 4 e não de 1, porque ele é um ponteiro de long. Né? Então, ao passar para inteiro, eu garanto que essa operação vai ser o que eu quero. É 271 menos 1. Porque é lá que está o começo da função mesmo. Ela não começa em 271. Ela começa em 270. O 1 só está dizendo que essa função é do tipo thumb. Né? Então, ao subtrair de 1 com os dois valores sendo inteiros, eu vou ter 270 hexadecimal. Né? E eu faço esse casting para void ponteiro, para esse valor aqui voltar a ser um ponteiro. Porque a função copy to RAM recebe void ponteiro. Né? Então, ao invés de passar 271, eu estou passando 270. O tamanho é 120. E aqui eu tenho RAM_buffer. Né? Então, eu vou mudar aqui só de cena para começar a gravar a câmera. Eu estou usando um kitzinho da Tiva aqui, vocês vão enxergar, que é o Tiva Connect. Está plugado na minha porta USB. Né? E quando eu gravar esse código, eu vou gravar nesse kit. Né? Então, quando eu terminar de copiar essa função, a função PI basic vai estar em RAM_buffer. Mas como é que eu consigo executar isso da RAM? Bom, vou separar aqui um pouco para vocês entenderem. Então, eu tenho esse tipo de função, function type. Então, eu crio aqui um function type PI RAM, que é o PI na RAM. Quando eu vou passar o ponteiro de RAM_buffer para esse ponteiro de função, eu faço a mesma coisa, pessoal, só que inverso. Se aqui eu subtrair de 1 para copiar onde começa de fato a função, aqui eu vou somar com 1 para dizer que o código que foi copiado aqui para dentro é do tipo thumb. Então, eu passei esse ponteiro aqui para inteiro para somar com 1 e depois fiz um casting aqui para function type. Isso aqui transforma essa operação, né, em um ponteiro de função. Então, aqui eu já tenho o ponteiro PI RAM apontando para o início da RAM mais 1. Né? Então, quando eu faço esse laço e executo PI basic, eu estou executando da flash. Quando eu chamo PI RAM, eu estou executando esse código da RAM. Né? Então, vamos gravar esse código aqui no processador. Compilou. Né? Certo? Eu caí no main aqui. Então, a primeira coisa que a gente pode ver, pessoal, aqui, ó, a gente sabe que, ó, aqui aparece, ó, 270. Então, eu vou vir aqui no endereço 0x270 e esse é o endereço onde estão as instruções da função PI basic. Né? Notem que, aqui é bem interessante, que eu tenho mais uns símbolos aqui na memória.
e só depois eu tenho a função maincop, que aqui na memória real, ó, ela é 2E8, não 2E9. E aqui o endereço real é 270, não 271. Né? Então, deixa eu colocar aqui. Por que que eu tenho esses símbolos aqui? Vocês se lembram que eu falei que num processador RISC com instruções de tamanho fixo, aqui eu tenho instruções ou 16 ou 32 bits, eu não consigo passar um endereço de 32 bits na instrução. Né? Então, como que esse código aqui, ó, PI base Q, que está usando variáveis com endereços de 32 bits, funciona? Né? Então, esse código aqui, ele usa posições de código mesmo para achar um valor aqui e carregar num registrador. Então, o mais fácil de enxergar isso é achar onde que está o código PI base Q. Né? Então, o que esse código aqui faz? Ó? Ele carrega, isso aqui é uma instrução de load, o endereço do PC deslocado de 60 para dentro de R1. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele quer usar a variável erro aqui. Então, justamente ele está copiando para R1, aqui esse valor, para poder usar R1 como quê? Como endereçamento indireto. Notem que ele está fazendo uma store, ele está salvando R0 no que está apontado para R1. Né? Então, ele está salvando o quê? O valor de erro. Mas aonde que está a variável erro? A variável erro está no PC deslocado 60. Né? Então, como é que eu sei como é que isso aqui está funcionando? Quando eu estou no início da função, o PC está aqui. PC deslocado de 60 está em algum lugar aqui. E aqui eu tenho ó, um endereço de uma variável na RAM, aqui eu tenho outro endereço de uma variável da RAM. Né? Então, é assim que esse processador consegue carregar um valor que tem endereço de 32 bits. Ele descobre esse valor com a posição de código deslocada de algum valor. Porque nesse lugar da memória existe um endereço. Certo? E esse endereço é usado aqui com endereçamento indireto para salvar R0, que é o resultado disso aqui. R0, se vocês virem aqui, tem uma conta, ó. Tem uma multiplicação que é feita aqui por um shift, tem uma soma aqui, né? Então, esse código que está fazendo isso aqui, o resultado está em R0 e ele guarda o conteúdo de R0 no que está apontado para R1. Né? E o que está apontado em R1 é um desses endereços. Então, quando eu copio essa função, eu preciso copiar, além das instruções, copiar esses símbolos aqui. É por isso que eu preciso copiar até o 2E8. Certo? Bom, então vamos voltar para onde a gente estava no código. Eu estou no main. Né? Então, onde é que está essa função aqui no 270? Né? Então, essas são as instruções da função. Né? Ok. Quando eu executar essa função copy to RAM, ela vai copiar para RAM buffer. Onde é que está RAM buffer? RAM buffer está aqui. Então, eu vou colocar aqui ó, o endereço de RAM buffer. O que tem lá dentro? Tudo zero. Né? Porque não tem nada lá dentro ainda. Aquele endereço de RAM é inicializado com zero. Então, eu vou executar o código aqui. Ele vai pegar os ponteiros e ele vai copiar o conteúdo daquela função PI base Q, byte a byte para cá. Então, a gente vai ver byte a byte aqui, ó, as informações sendo preenchidas. Certo? Então, byte a byte eu estou copiando o código. Quando isso aqui terminar, se eu botar um breakpoint aqui e executar, né, eu tenho toda a função copiada, inclusive aqui, como eu estou na RAM, ó, em vez de mostrar aquele símbolo, ele mostrou quem é. Ó. Esse endereço aqui ó, é PI RAM, esse endereço aqui é Duty Cycle, esse endereço aqui é o erro, esse endereço aqui é o erro anterior e assim por diante. Além do código. Né? Então, o código está em 0x270. Né? Então, ele está lá, ó, F8 AD B538.
agora eu tenho no mesmo lugar na RAM o mesmo código. Né? Então, eu tenho certeza que eu copiei completamente a função PI basique para a RAM. Feito isso, quando eu executar esse código aqui, eu executo ele da flash. Como é que eu tenho certeza disso? Ó? Eu vou entrar nele, vou no disassembly, onde é que eu estou? Lá na flash. Endereço 00270. Executa esse código. Terminou. Né? Certo? Agora, essa próxima linha de código vai executar o mesmo código na RAM. Então, eu vou fazer deixa eu só lembrar, acho que é Ctrl Shift F5, Assembly Step, Shift, Ctrl F5. Então, aqui ele está carregando o endereço, aqui ele salta. Notem que eu não tenho código aqui em Disassembly. Por que eu não tenho esse código? Porque ele não entende que nessa região da memória, que é um vetor, existe um código. Mas como é que eu sei que o código é o da função? Porque se eu ver essas instruções aqui, elas são as mesmas instruções que eu tenho na função. Então, só para a gente conferir, ó, eu tenho um push de R3, R4, R5, estou guardando os registradores, né? Tem um store e um load. Né? Então, eu vou executar essa função toda ela da RAM. Vou terminar aqui, passo a passo em assembly. Até que eu termino. E vou executar o código da flash de novo. Notem aqui, ó, esse é o código da flash. Ó. O push, o store, o load é o mesmo código. Né? Então, eu garanto que o que eu estou executando na flash é exatamente o que eu estou executando na RAM. E eu posso ver até pelo comportamento. Ó. Isso aqui é um PI. Como eu estou entrando com esse valor como se fosse um valor do AD, e esse valor é fixo, esse PI está sempre com o mesmo erro, porque eu não estou mudando esse valor e ele está tentando compensar. Então, a tendência desse PWM é subir. Então, eu executo ele aqui, ó, de dentro da flash, subiu. Ó, de dentro da RAM, subiu. Subiu, subiu. Até que uma hora ele vai estabilizar no valor máximo, que é 800. Então, eu sei que esse código aqui está funcionando exatamente igual na flash ou na RAM. Né? A única diferença é que aqui eu estou funcionando em 40 MHz, aqui eu estou em 120 MHz. Né? Ou pelo menos aqui eu estou limitado pelos ciclos de espera e aqui eu não tenho essa limitação. A gente viu, né, na aula passada que não tive essa perda de desempenho é de em torno de 10%. Né? Porque não é só... Como eu tenho o pipeline, ele compensa um pouco isso. Né? Mas pode chegar aí a 20%, 30% de perda de desempenho ou até mais. Outra coisa interessante de ver no código, pessoal, é que a gente consegue ver aqui, ó, instruções de 16 bits e instruções de 32 bits. Então, sempre que eu tiver 4 valores aqui, ó, 16 bits. 32, 32, 16, 16. E é assim que o ARM Cortex-M consegue melhorar a densidade de código. Notem que várias instruções de load são 16 bits. Né? Agora, instruções essa aqui de soma já é 32. Né? O movimento é 32, mas eu tenho uma multiplicação que é 16. Por quê? Porque eu estou multiplicando esse registrador por esse e o resultado está aqui. Quantos bits eu preciso para isso? Eu preciso de 4 bits para dizer esse registrador, 4 para esse, 4 para esse, e isso me dá ainda 4 bits para dizer qual que é a instrução. Né? Então, eu tenho um código bem otimizado em densidade de código. Né? Então, aí eu tenho um código sendo executado na flash e na RAM, o mesmo código. Né? Aqui, notem que eu usei o compilador CCS, que é o compilador da Texas. Né? E daí vocês viram que essa função teve um tamanho de 120 bytes. Né? Então, eu vou fechar esse projeto aqui. E eu tenho o mesmo projeto usando o GCC, né? Que é o nosso compilador querido aí do mundo do software livre. Né? Notem que eu tenho o mesmo código. O copy to RAM, com uma pequena diferença aqui. Eu tenho a mesma função do PI.
né? Tenho a mesma cópia aqui, só que o tamanho da função ficou 88. Tá? Então, pessoal, o mesmo processador, na mesma IDE, mas compilador diferente. Então, o GCC melhorou a densidade de código. Então, eu vou ocupar menos espaço se eu utilizar o GCC. Como é que eu sei o tamanho da função? Então, a função que eu estou copiando é PI base Q. Eu vou aqui no map. O map do GCC é um pouco bagunçado, mas sem problemas. Aqui o tamanho. O tamanho da função PI base Q é 58 hexadecimal, que seria 88 decimal. Ou 314 menos 2BC, que esse é o endereço de DPI base Q na seção .text, que é a flash, e o endereço da próxima função, que é copy to RAM, 314. Então, isso aqui determina o tamanho. Então, eu tenho o mesmo código ocupando menos espaço, trocando o compilador, né? Notem que aqui eu fiz o mais um também, ó, no ponteiro. Mas eu não fiz o menos um aqui. Por quê? Eu fiz uma pequena modificação na função copy to RAM para funcionar para os arms. Que modificação é essa? Eu pego o ponteiro de fonte aqui, passo ele para um ponteiro de 8 bits, e antes de começar a cópia, eu decremento 1. Né? Então, isso aqui fez o papel de decrementar o menos 1 que eu fazia lá no outro código. Né? Então, necessariamente eu nem preciso daquele int mais. Ó. Eu posso passar simplesmente o ponteiro de função ali, PI base Q. Né? Então fica um pouco mais fácil de usar. E dependendo do compilador, como o void ponteiro é um ponteiro genérico, ele não vai reclamar nem de ser um ponteiro de função. Vamos ver. Ó, no GCC ele não reclama. Então, posso tirar aqui. Eu utilizo aquele casting porque alguns compiladores reclamam. Ó. Podem ver que agora surgiu um warning. Ele diz que teve um qualificador aí que foi descartado. Então, o void ponteiro aqui, eu vou evitar esse warning. Pessoal, sempre lembrem, warning em geral é erro. Eu não quero ter warning no meu código. Eu quero ter um código que eu compile e ele fique limpo aqui. Nem erro, nem warning. Né? Certo? Então, da mesma forma, eu tenho o código aqui, copy to RAM. Né? Eu vou copiar a API base Q para RAM buffer, agora com tamanho menor, 88, e vou executar eles da flash e da RAM. Né? Então, vamos lá. Notem que tem um problema no GCC aqui no Code Composer. Toda vez que eu gravo um código compilado pelo GCC, eu tenho que clicar aqui, dar um pause e reiniciar o código. Não me perguntem por que, é uma falha da IDE aqui, da Texas, né? E quando eu dou esse reset, eu vou para onde? Para a interrupção de reset aqui. Tá? Certo? Mas eu posso botar um breakpoint aqui. Né? Então, da mesma forma, eu tenho aqui instruções de 32 bits e... desculpe, 16 e 32 bits. Eu pego o endereço TPI base Q, que é o outro endereço, porque eu estou em outro compilador, né? 0x2bc. Está aqui a função PI base Q. Notem que eu tenho endereços de RAM aqui também, ó, só que eu não estou com aqueles nomes de símbolos que a Texas usa. Então, a função vai até aqui e esses 4 valores aqui são ponteiros de endereços da RAM. Tá? Mas eu preciso copiar tudo isso aqui. Né? Então, aqui está o endereço da próxima função, o endereço DPI base Q, subtraindo um do outro eu tenho os 88. Né? Então, o endereço de RAM buffer é o outro, que eu estou também em outro compilador. Está zerado lá. Copiei tudo lá para dentro. Né? Vou executar o código da flash. Que bom, fico feliz. Não me pergunte. Ah, é o meu celular. Meu celular está gostando de responder umas coisas. Bom, notem que eu estou executando aqui, ó, PI base Q. Desculpe, no disassembly. Da flash. Né? E quando eu cair aqui, eu vou executar ele da RAM. Então, eu estou aqui no endereço da RAM.
com as mesmas instruções. Notem que, inclusive, até o código é mais otimizado aqui, ó. Enquanto que lá no Texas ele fazia um push de 4 registradores, aqui ele fez um push de 1 registrador. Né? Então aqui eu vou executar todo o código na RAM. Terminou o código. E notem aqui pela variável PWM que o valor está crescendo que nem crescia lá no código da Texas. Né? Então, o que eu noto aqui? Esse código está na flash, 40 MHz, esse código está na RAM, 120 MHz. Mas por eu ter utilizado o GCC, esse código está mais rápido, porque ele está mais otimizado. Né? Então, eu sempre que trabalho com ARM, eu gosto de trabalhar com o GCC, porque ele é um compilador continuamente sendo atualizado aí, com a ajuda da ARM. Né? Bom, mas vocês devem ter pensado que, pô, mas é uma trabalheira fazer isso aí, né? Toda vez eu tenho que compilar, ver o tamanho da função, copiar. Claro que isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso uma vez no início do código de vocês. Então, copiou da flash para a RAM, está na RAM, eu posso usar esse código sempre da RAM. Né? No entanto, eu posso usar uma solução alternativa, pessoal. Com essa solução alternativa, eu resolvo tudo isso no linker. Né? Então, ele é um pouco mais difícil de entender, mas vamos lá. Esse arquivo LDS é o script de linker. Tá? Então, aqui eu estou dizendo onde é que está a flash e onde é que está a RAM. No entanto, eu criei aqui uma seção diferente, chamada código na RAM. Né? Então, a minha flash começa no endereço 0 e tem esse tamanho, que nem vocês viram lá no arquivo .map. A minha RAM começaria no 2000 e teria esse tamanho mais 1000. Né? Mas eu quebrei essas seções para separar o início da RAM para copiar funções. Né? Então, eu peguei o endereço da RAM inicial e disse que o tamanho 1000, isso aqui é 4K, né, pessoal? Tá? E separei 4K de RAM para gravar funções. Tá? E daí a RAM, propriamente dita, vai começar no 2000, né? Que é o tamanho desse bloco inicial. E em vez de ter 40000, eu tenho 3F000 porque desconta esses 1000. Né? Então, eu retirei um pedacinho da RAM para colocar código. Né? O que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui em seções, e essa é a seção que determina a cópia do código para flash. Né? Eu vou criar uma outra seção, né? E é um pouco mais difícil de entender, que é essa aqui. Ó. Então, a primeira coisa, alinhado em 4. Então, eu quero um alinhamento em 4 bytes, porque eu estou num processador de 32 bits, eu quero que o endereço seja 0, 4, 8 e assim por diante. Né? Então, eu vou dizer que a posição inicial desse código aqui, e é por isso que eu estou colocando aqui start code, ele é o endereço inicial da seção code RAM. Né? É isso que eu estou fazendo aqui. Né? O endereço final é o código da RAM, é o endereço inicial mais o código da RAM alinhado em 4 bits. Né? O que eu estou dizendo aqui no maior code RAM at flash? Eu estou dizendo que o código está na flash, mas vai ser executado na RAM. Então, notem que aqui, quando eu tenho só o código normal aqui, gravado na flash, a seção text está na região text. Região text é um alias, é um apelido para flash. Né? Então, significa que o código eu estou gravando na flash. Quando eu digo assim, code RAM at flash, eu estou dizendo que o código vai estar no code RAM, que é RAM, mas eu vou copiar ele da flash. É isso que eu estou dizendo aqui. Então, isso aqui vocês nem precisam entender muito, pessoal. Eu simplesmente repliquei o código de cima aqui, que é para variáveis constantes, né, para código. Então, eu criei essa seçãozinha aqui. Então, preciso estudar um pouco mais de script, de linker, para entender esse código. Mas se vocês replicarem esse código aqui, ele vai funcionar. Tá? Bom,
Então, eu preparei a minha memória para receber valores ou copiar código da flash para RAM automaticamente pelo linker, né? Então, notem que para isso funcionar, eu preciso usar um pragma ou um atributo do compilador. Então, cada compilador vai ter um atributo para fazer isso aqui, ou vai ter um pragma, né? Então, se for o compilador do IAR, vai ter um recurso. Se for o compilador da Kyle, vai ter um recurso. Se for o GCC, vai ser sempre assim. E essa é uma das vantagens de eu já usar GCC. Ele tem os atributos padrões dele, né? Então, eu estou dizendo que essa função aqui, ela vai estar na seção CodeRun. Então, esse código aqui, ele vai para a seção da RAM. Esse mesmo código que eu chamei PI Basic Flash, ele vai para Flash, porque eu não tenho atributo nenhum. Ele é código e não tem atributo. Sendo código e tendo atributo de seção de RAM, ele vai para RAM, né? Perfeito, né? Isso deveria funcionar, mas ainda não funciona. Por quê? O que eu fiz aqui? Eu separei um pedaço da RAM para código, eu disse que ele vai ficar numa seção que se chama CodeRun, mas eu não de fato criei o script que copia da flash para RAM, né? Então, aonde que eu faço isso? Dentro do Startup, eu vou ter o código da interrupção de reset, que é para onde vai o processador quando ele liga, né? Então, notem que eu adicionei isso aqui, ó, cópia do segmento da RAM das funções lá que estão na flash, né? Então, o que eu pego? Esse endereço CodeRunLoad. Esse CodeRunLoad, ele vem do linker aqui, né? Então, ele está aqui, ó. Ele é o endereço inicial da seção CodeRun, certo? Então, voltando aqui. Então, eu passo para um ponteiro, que é um ponteiro de 32 bits. Tá? Notem que eu preciso dizer aqui, ó, que isso são valores externos. Por quê? Esse valor não está definido nesse arquivo .c, ele está definido no linker. Então, eu preciso dizer que ele é externo. Então, eu estou usando aqui o load, o início e o fim, né? Start e end, né? Então, eu peguei, teoricamente, aonde começam as funções da RAM e fiz um for do start até o end, né? E copio. Copio que nem a gente fez lá no copy to RAM, só que aqui eu estou copiando já em 32 bits, estou copiando em otimizado. Isso aqui vai fazer com que todas as funções que eu declarar com o atributo CodeRun sejam copiadas no boot do sistema, aqui na interrupção de reset, para dentro da RAM, né? Com isso, eu concluo o procedimento de criar o atributo de cópia por linker. Então, o que eu preciso? Eu preciso vir no script e separar uma região da RAM para ser código. Eu preciso criar uma seção de dados, que eu chamei de CodeRun, e eu preciso criar o código em C que copia da flash para RAM. Feito isso, que basicamente é mexer no script de linker e mexer na interrupção de reset, sempre que eu usar esse atributo, essa função fica na RAM e não na flash. Então, vamos ver se isso funciona. Compilei. Vou gravar. Mesmo problema, GCC, né? Tem que dar um pause e reset, né? Notem qual que foi o endereço de linker que eu usei para os meus códigos de RAM. Então, eu vou no script de linker aqui, ó. Esse endereço aqui. Aqui começa o código da RAM. Então, eu vou vir aqui. Notem que eu estou no código na interrupção de reset, ó. Vou botar na memória. O que tem lá? Tem PI Basic RAM com lixo. Não tem nada lá. Então, quando eu chegar aqui no código, ó, que é a cópia do CodeRun, vou botar um breakpoint, chegar aqui, vai começar a copiar a função aqui para dentro. Como é que eu sei que copiou corretamente? Só terminar de copiar aqui, ó. Terminou de copiar. Eu posso vir aqui no código, né?
Ah, bom, aqui eu não sei o endereço inicial, mas com certeza essa aqui é a função PI base Q que está aqui. Ela está em algum lugar da flash que teria que procurar no arquivo de map. Então, voltando aqui, vou voltar para o main, vou botar um breakpoint. Quando eu chego aqui, eu já tenho essa função PI base Q na flash, porque não tem atributo, e já tenho PI base Q na RAM, porque eu estou usando atributo. Então, o resultado do cálculo deve ser o mesmo para os dois. Então, notem que eu criei um PMWF e um PMWR, que são as respostas da flash e as respostas da RAM. Para a mesma função, só que na flash ou na RAM, para o mesmo argumento. Então, resposta aqui, 259, 259. Resposta 283, resposta 283. Então, eu tenho o mesmo código na flash ou na RAM, só que esse código aqui vai estar com o desempenho máximo do processador e esse aqui vai estar limitado aos ciclos de espera do processador. Então, eu particularmente, pessoal, acho que essa solução do linker é a melhor solução. No entanto, eu acho importante mostrar para vocês o ponteiro de função, porque a gente vai utilizar ele no futuro. Então, só um instante. Então, o que eu recomendo para vocês, eu estou usando um processador com mais de 40 MHz, eu estou lá com 80, 100, 120, 200 MHz. Vocês devem verificar as memórias do processador, se tem memória acoplada ao núcleo, se não tem, e se vai ser necessário, por questões de desempenho, de colocar algum trecho de código na RAM. O custo é óbvio, né, pessoal? A gente tem menos RAM. Então, eu não posso colocar todo o código na RAM. Que código que eu vou colocar na RAM? Interrupções, algoritmos de processamento de sinal, filtro digital, cálculo de raiz quadrada, equações de controle, tudo que eu preciso executar muitas vezes por segundo. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro e entendido a grande vantagem de colocar trechos de código críticos na RAM, e que a implementação aí tenha ficado clara. Então, até mais, pessoal.